E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um tutorial do Excel Code. Hoje eu vou estar te ensinando a criar atalhos para chamar macros no Excel, podendo assim chamar rotinas que vão executar determinadas funções na sua planilha. Inicialmente, nós vamos habilitar a guia desenvolvedor. Caso você não tenha essa guia habilitada, você faz o seguinte: pode ir tanto pelo menu, pelo arquivo, em que você vem em opções. Após isso, personalizar a faixa de opções e você tem aqui o campo do desenvolvedor que você pode habilitar e desabilitar. Ou você pode simplesmente clicar com o botão direito, personalizar a faixa de opções e aqui a mesma forma. Aí vamos fazer o seguinte: aqui na guia desenvolvedor, nós vamos no Visual Basic e aqui no VBA nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar inicialmente, vamos aqui clicar com o botão direito, clicar em inserir e vamos colocar um Use Form, que vai ser um formulário. Esse formulário nós vamos colocar aqui alguns componentes. Vou colocar aqui duas caixas de texto e no caso vou colocar dois labels. A partir desses dois, eu vou só copiar, colocar eles aqui do lado e vou colocar também um botão. Isso aqui eu apenas coloquei só para ter exemplo, mas não é necessário. O próximo passo vai ser o seguinte: nós vamos aqui agora clicar com o botão direito nos nossos arquivos e nós vamos inserir um módulo. Ao inserir um módulo, abre essa janela, onde nós temos aqui o código. Nós vamos criar aqui uma função para abrir o nosso formulário. Vamos colocar aqui o seguinte: vamos colocar sub, vamos colocar o nome dessa sub, abrir formulário. E quando nós apertamos Enter, ele já se autoformata para esse estilo de chamada. Aqui dentro nós vamos colocar o seguinte: temos que o nome do nosso formulário é useform1. Vamos colocar user. Se nós apertarmos Ctrl espaço, nós temos aqui uma prévia do que tem e pode ser usado. Temos aqui useform1. Podemos apertar Tab ou só digitar. Aperto Tab. Agora eu vou colocar aqui ponto show. Então vai ser o seguinte: quando nós chamarmos essa rotina abrir formulário, ele vai abrir esse nosso form que nós criamos. Agora nós vamos fazer o seguinte: aqui na nossa pasta de trabalho, vamos clicar aqui dentro para abrir essa janela. Dentro dessa janela temos aqui essa espécie de combo box, onde nós vamos clicar para ver as opções e vamos colocar Workbook. O que vai ser isso? Sempre que nós abrirmos a planilha como um todo, ela vai executar a rotina que estiver aqui dentro. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos agora colocar a combinação de teclas que nós vamos chamar esse nosso formulário. Então vamos fazer o seguinte: vamos usar o comando application. Para você ter noção se essa função existe, você pode usar o Ctrl espaço e aqui você vai ver. Temos o application, apertamos Tab, ponto, e vamos colocar o comando onKey, certo? A partir disso, nós vamos colocar aqui como primeiro parâmetro, nós vamos colocar qual a combinação de teclas que nós vamos utilizar para fazer determinada rotina. Então nós vamos colocar entre aspas, eu vou colocar acento circunflexo e vou colocar a tecla Q, até mesmo Q minúsculo. Pronto. O que está basicamente intrínseco aqui? Que quando nós apertarmos Ctrl Q, ele vai fazer a ação que nós vamos colocar daqui a pouco, que no caso vai ser o segundo parâmetro. Eu vou deixar para vocês na descrição aqui um link onde vai estar todos esses comandos, desde os comandos como Ctrl, Shift, Alt, por exemplo, como também setinha no teclado, seta direita, esquerda, para cima, a Home, como você chamar todos esses comandos. Aqui nós finalizamos, vai ficar como Ctrl Q o nosso atalho, colocamos vírgula e agora nós vamos colocar qual a função que nós queremos chamar. Nós vamos colocar aqui abrir formulário. Então, sempre que nós apertarmos a combinação de Ctrl Q, logo ele vai abrir essa função abrir formulário. Esse abrir formulário, ele é um dos módulos que nós já temos aqui e criamos, que quando chamar, ele vai abrir o nosso formulário. Muito bem, agora eu vou salvar esse arquivo, vou fechar, salvar e vou abrir novamente essa planilha. Mas lembrando uma coisa, quando você for salvar, lembre que nós criamos aí uma codificação. Nós utilizamos o VBA, por sua vez, uma macro, e nós temos que salvar essa pasta de trabalho do Excel como tal. Para isso, nós vamos aqui em salvar como, nós vamos escolher um local,
E aqui nós vamos colocar o tipo de extensão como pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, porque senão nós não vamos conseguir executar aquela rotina, vai ser em vão praticamente. Clicamos aqui e agora nós vamos salvar. Certo, agora eu vou fechar e abrir novamente essa planilha. Pronto, já abriu aqui. Agora, aquela implementação que nós fizemos, ela já está funcionando. Se eu apertar aqui o atalho Ctrl Q, logo aquele formulário que nós criamos, toda aquela rotina foi executada. E com isso nós temos aqui o atalho para abrir formulários no Excel. Isso pode ser útil, pode agilizar trabalhos, entre outros. E foi isso, pessoal. Curta, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!